Um levantamento feito pelo Serasa aponta que o número de inadimplentes, aqueles que compram e não conseguem pagar, atingiu 57 milhões de brasileiros. O número é um recorde histórico. E o pior, 60% dos endividados têm pelo menos 2 dívidas que não conseguem pagar. Nossa equipe foi às ruas para saber como anda a consciência de compra aqui na nossa região. O número de consumidores inadimplentes atingiu em agosto deste ano 57 milhões de pessoas. O aumento desse índice deve-se ao endividamento familiar e ao descontrole financeiro da população. Será que o consumidor de Novo Hamburgo costuma fazer esse controle? Eu tenho controle até dezembro já do que eu tenho de conta. Não tenho conta, eu compro tudo à vista. Não compro nada fiado para não me incomodar. A gente parcela durante o mês, né, calcula o que tem que pagar direitinho. Daí a gente vê o que sobrou, a gente usa. Não devo para ninguém, vou pagando, né? Não posso pagar tudo uma vez, pago mais vezes. Pô, crise que nós vivemos não dá sem condições. A inflação existe e ninguém consegue ver. A gente viu que as opiniões são divididas, né? Há quem se planeje e só compre à vista, e aqueles que não resistam e usam o cartão sem saber se poderão pagar depois. Para falar sobre o assunto, hoje aqui no estúdio está o economista Luiz Percy, mais conhecido como o professor Denardim. Professor, bem-vindo ao TV Fevar Notícias de hoje. Perfeito. Esse problema da inadimplência ele vem crescendo de uma forma assustadora. 86% das famílias têm algum tipo de dívida. Desses 86%, 18% nunca terão condições de pagar essas dívidas. Então, isso é muito preocupante. É um processo que vem acontecendo muito em função da recessão que a nossa economia está tendo, e com isso as derivações, como o desemprego, a inflação e tudo mais, que afetam de uma forma que as pessoas ficam impossibilitadas de saldar as suas dívidas. Então é um problema muito sério, o governo tem uma preocupação muito grande nisso, está tomando algumas medidas de cunho de colocar mais dinheiro à disposição, mas não resolve o problema. É um problema que vem em função desses últimos, digamos assim, 15 anos, onde a nossa população cresceu da ordem de 20%, e nós tivemos um crescimento industrial da ordem de 8%. Então, isso é extremamente preocupante. Muita gente saindo das faculdades, dos cursos técnicos, sem possibilidade de conseguir emprego, ou seja, de gerar renda, e estamos sofrendo uma concentração brutal da renda na mão de poucos, principalmente os bancos, que são detentores da dívida interna do país, que é, ou seja, da emissão de títulos do governo, e com isso o governo não se vê à vontade para forçar a baixa da taxa de juros. E essa taxa de juros, que chega a 270% ao ano, está sufocando a população. Professor, o senhor comentou que esse número tem aumentado durante os últimos 15 anos. Perfeito. Até nós temos o número do ano passado, na verdade, dos 2 últimos anos. Ano passado, o levantamento foi feito, eram 55 milhões. Ou seja, esse ano, 2 milhões a mais conseguiram, né, acabaram se endividando. E o senhor falou que medidas estão sendo tomadas pelo governo, mas a gente tem visto que esse número tem só aumentado, não é verdade? É que as medidas elas são insuficientes na medida que são medidas puramente monetárias. O Banco Central agora liberou mais 10% do compulsório, injetando dinheiro assim na economia, mas isso é para quem toma ainda, quem tem capacidade de tomar empréstimo, que são muito poucos. Hoje, a gente sente particularmente, todo mundo recebe ligação dos bancos oferecendo crédito. Crédito existe à vontade, o que não existe é a capacidade de pagamento das pessoas que tomam crédito. Por quê? Porque elas não têm do lado estrutural uma geração de renda, ou seja, não tem emprego. E o emprego que existe, ele é de um nível bastante baixo, que não propicia a que haja um desenvolvimento, um crescimento. Ele é atendido só no aspecto social, porque dá uma condição de subsistência para as pessoas, mas não possibilita ninguém estar dentro da pirâmide social. Claro, professor, eu até ia comentar sobre isso, porque ali fala em 60% das pessoas, como o senhor disse,
não conseguem pagar a sua dívida muito em função disso também, né? É crédito fácil, facilidade em financiamento, e 60% desse número, as pessoas, a sua dívida é maior, mais de 100% que realmente elas recebem, né? Ah, sem dúvida, isso ultrapassa em muito, porque os limites de crédito, tanto do cheque especial como cartões de crédito, ele sempre é dado numa projeção da receita anual da pessoa. E isso faz com que a pessoa tenha disponível um nível de crédito bastante elevado. Não que as pessoas consumam mal ou consumam demais, não é esse o fator. O fator é que elas consomem as suas necessidades. E as suas necessidades não conseguem ser pagas com aquilo que elas ganham. Então, o que nós precisamos urgentemente são de medidas estruturais que abram novos postos de trabalho e que possibilitem aqueles antigos crescerem. A indústria antiga, a nossa indústria, ela vem evoluindo ano a ano. E a base do emprego é a indústria. Há um crescimento na área agrícola, que é importante, que segura um pouco o PIB. Nós vamos ter um PIB esse ano inferior a 1% e vamos ter uma inflação entre 7% e 8%. Então, há uma perda nesse meio tempo, desses dois fatores, muito grande. E quem é que sente isso? O assalariado, via de regra. A classe média vem sendo sufocada nesses últimos 15 anos e não tem condição de sair dessa situação. No mercado de trabalho, o problema se avoluma ainda mais. Nós temos um contingente de pessoas entrando no mercado de trabalho e temos uma população ainda ativa, de alta experiência, inaproveitada. Nós estamos jogando fora conhecimento. Pessoas com mais de 50 anos não conseguem emprego. Então, isso é justamente quando está no auge do seu conhecimento, da sua capacidade produtiva. Por quê? Porque não tem indústrias que absorvam essa mão de obra. Professor, que conselho o senhor daria como economista, né, para as pessoas que estão endividadas e não se endividem ainda mais, né, porque muitas vezes elas acabam procurando outros empréstimos, muitas vezes para pagar aquela dívida ou reparcelar a dívida, e a gente sabe que os juros, eles muitas vezes são abusivos, não é verdade? Planejamento é a palavra e orçamento é um instrumento. Então, as pessoas têm que habituar no Brasil a fazerem seus orçamentos e se manterem daquilo que elas estão prevendo. Essa é a única condição de se, vamos dizer assim, minorar o problema num primeiro momento e vir a ter uma solução de longo prazo, porque não há solução de curto prazo. Não há, a menos que a pessoa ganhe na loteria ou tenha qualquer coisa que é muito raro, muito esporádico, que ela tenha uma troca de emprego onde ela dobre seu salário para pagar aquilo. Então, procurar sempre as instituições, tentar fazer um refinanciamento, ou seja, fazer um pacto onde fique mais suave a prestação, a criar o hábito de poupar, que é um hábito que o brasileiro desconhece. Eu não digo nem que não conheça e não use, ele desconhece esse hábito, e começar a amortizar um pouco dessa dívida. Agora, por outro lado, ela vai ter juros extorquíveis sempre, porque os bancos hoje cobram aquilo que realmente as pessoas não têm nem condições de pagar. Esse é um grande problema nacional que vai redundar mais à frente, possivelmente com o próximo governo, alguma medida bastante impactante. Porque se nós continuarmos nessas medidas supérfluas, ou seja, que só tocam a superfície do problema, nós não vamos sair dessa situação. Então, portanto, calma, se planeje, faça seu orçamento e cumpra. Tá certo. Professor, obrigado pela sua participação e os seus esclarecimentos aqui no nosso telejornal. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos aqueles que estão nessa situação, que é a grande maioria da população, que consiga sair dessa situação de endividamento. Ok, obrigado. Eu que agradeço.